Olá, pessoal. Quem fala com vocês é a professora Mari Raposo e hoje eu vou apresentar o segundo módulo, o conteúdo do segundo módulo do curso básico de metodologia científica. Então, nós vamos começar a apresentação. Esse é o material que eu enviei para vocês e que nós vamos seguir para a explicação do conteúdo de hoje. Os objetivos da aula de hoje são reconhecer os fundamentos aplicados à pesquisa e os tipos de observação e de experimentação que usamos em pesquisas, e descrever os principais métodos das pesquisas e suas características. Na aula passada, nós vimos vocês viram, junto com o professor Giancarlo, o que é a pesquisa científica. Então, agora que vocês já sabem o que é pesquisa científica, iremos apresentar alguns fundamentos aplicados aos métodos de pesquisa e seguiremos as orientações do professor Carlos Fernando Jung. A primeira delas é que a pesquisa científica utiliza métodos objetivos e confiáveis para chegar à verdade. O que isso quer dizer? Um método objetivo é um método que concorda com o seu objeto de pesquisa, que busca a verdade sobre aquele objeto e não manipular aquele objeto de acordo com a sua vontade. Nesse sentido, também um método confiável, um método que o leitor, que a pessoa que vai utilizar a pesquisa, que vai entrar em contato com a pesquisa depois que ela é feita, possa observar que apresenta um resultado real, um resultado factível, um resultado ligado aos fatos e à vida real, a verdade. A verdade, percebam que verdade está entre aspas, na maioria dos casos, nos dois casos aqui que nós usamos. A verdade em ciência nunca é absoluta ou final, pode ser sempre modificada ou substituída. O sentido, a verdade, o resultado que eu chego no final da minha pesquisa científica é um resultado provisório. Ele vai sempre ser levado além por uma pesquisa futura. E como nós sempre vamos estar evoluindo em nível de conhecimento, pode ser que outros fatos me levem a modificar esse resultado no futuro. Por isso, ela nunca é absoluta ou final, ela é um passo para os próximos resultados. A pesquisa científica, ela descreve a natureza através de modelos, que podem ser quantitativos ou qualitativos. Então, eu vou ter padrões de pesquisa, eu vou estabelecer e tenho alguns modelos, entre aspas, algumas formas, algumas maneiras dentro de procedimentos que trabalham com quantidades, com dados mensuráveis ou com dados qualitativos, com dados em que eu vou refletir sobre como, porquê, sobre as relações entre os entes. Mas eu vou usar esses modelos, vou usar paradigmas, eu não posso fugir muito da estrutura, porque essa estrutura é o que me garante aquilo que eu vi na letra A, que o método é confiável, que ele tem uma estrutura válida. A verdade que nós tratamos na letra A e B sobre o conhecimento, ela nunca é obtida integralmente. Por quê? Porque nós nunca chegamos a ter o conhecimento total do mundo. Nós temos uma parte do conhecimento. Por isso, nós temos modelos sucessivamente mais próximos. Eu vou utilizar pesquisas para realizar minha pesquisa e vou dar um passo à frente. Mas eu vou dar só um passo à frente. O próximo passo vai ser dado pela continuação da minha pesquisa ou pela próxima pessoa que fizer uma pesquisa sobre o tema. Ela vai crescendo aos poucos. E por isso que essa verdade, ela nunca é obtida no total. Eu nunca vou ter uma pesquisa que vai ser o final de alguma coisa, mas ela vai ser um caminho. Um conhecimento é válido até que novas observações ou experimentações o substituam. Tem muito a ver com a letra B. Eu não vou conseguir ter um conhecimento que não vá poder ser substituído por nada. E eu não tenho a visão do todo dos fenômenos que ocorrem na humanidade, sejam eles físicos, químicos, matemáticos, sociais ou de outra natureza. Essa verdade vai sendo revelada aos poucos, então o conhecimento que eu desenvolvo é desenvolvido aos poucos, é desenvolvido e passa a ser uma verdade, passa a ser uma certeza, até que alguém substitua, até que alguém descubra outra coisa. Lá no ensino
médio, no ensino fundamental médio, tem uma parte de biologia, de ciências, que trabalha com as origens, com a origem da vida. E entre os vários experimentos, muito antigamente, do século XIX e início do século XX, que eram feitos, foi criada uma teoria da geração espontânea. Então, o cientista, que eu não vou lembrar com vocês qual foi, deixou um pote com matéria orgânica ali em cima de uma mesa, e depois de voltar alguns dias tinha larvas nesse pote, obviamente, deixou matéria orgânica exposta. Hoje, nós sabemos o porquê, mas naquela época ele não tinha esse conhecimento. Então, percebam, eu sei disso não do nada, mas porque eu tenho todo um conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade. Então, esse cientista criou uma teoria de que a vida surge espontaneamente, que ela surge do nada, que as coisas acontecem. Tempos depois, outro cientista foi lá e fez o mesmo experimento de uma matéria orgânica exposta dentro de um recipiente, mas ele cobriu com um pedaço de pano. Imaginem um algodão, um pano de fralda, uma gaze, alguma coisa assim. E então ele percebeu que moscas se acumulavam em cima, mas que dentro o material até entrava em decomposição, mas não criava larvas dentro. E ele percebeu que aquilo que o primeiro cientista tinha feito na sua experiência não era válido. Nesse sentido que um conhecimento é válido até que novas observações ou experimentações o substituam. Quando eu tenho uma nova ideia e descubro um novo princípio validativo, aí eu vou substituir o conhecimento que até então eu tinha. Como é que eu faço para realizar a pesquisa científica? Eu vou fazer através da observação e da experimentação. Primeiro, nós vamos ver os tipos de observação empregados em pesquisas. A observação ocorre quando são utilizados os sentidos, a visão, o tato, na obtenção de determinados aspectos da realidade. É uma forma de aquisição do conhecimento na qual o pesquisador não interfere no objeto de estudo. Por exemplo, na astronomia, quando eu vou estudar astronomia, eu vou observar o movimento dos planetas, o tempo de vida, vou fazer cálculos a respeito da duração de uma supernova, de uma estrela, vou ver a diferença de um planeta e de uma lua, mas eu não participo desse movimento, eu observo isso. Ou do comportamento animal. Eu posso até criar estímulos, eu posso fornecer alimentação com um horário pré-determinado, mas eu não tenho como ser parte do comportamento animal, isso é uma coisa inerente a ele, então eu vou observar, eu não vou ser uma participante, eu vou observar, eu não vou estar interferindo, eu vou ter um limite de interferência, é isso que eu quero dizer, dentro daquele processo. Então, quais são os tipos de observação que nós podemos empregar nas pesquisas? A primeira é a observação assistemática. Em geral, a observação assistemática, ela vai vir quando a gente tem pouco conhecimento do assunto, quando a gente quer estabelecer os primeiros tópicos sobre o assunto, tá? Nessa observação sistemática, eu não vou ter um planejamento nem um controle previamente elaborado. O que isso quer dizer? Claro que para pesquisa eu preciso ter um método, mas primeiro eu vou observar como aquele fenômeno acontece. Se eu estou pensando em alguma questão ligada a alguma criação animal, alguma raça animal, eu vou observar qual é o comportamento dele, qual é o tempo de sono, quantas vezes ele se alimenta, eu vou observar qual é a estrutura de relacionamento, qual é a estrutura de organização social, se ele for um animal de bando. Então, tudo isso vai depender. Eu vou fazer uma observação, mas eu não vou ter um planejamento ou um controle dos dados que eu vou obter, porque eu estou aprendendo ainda sobre isso. Se eu já conheço, se eu já sei mais ou menos que dados esperar, se eu já sei mais ou menos o que pode acontecer, eu posso fazer uma observação sistemática, onde eu tenho um planejamento e posso realizar em condições controladas para corresponder a propósitos que eu tenha pré-estabelecido. Então,
eu posso planejar, por exemplo, quais são os dados que vão ser coletados, a frequência que alguma coisa ocorre, a duração, o que influencia para certo comportamento acontecer, o que faz ocorrer determinado bug. As variáveis são as mais diversas. A partir daí, eu posso, inclusive, planejar o registro disso. Eu posso montar planilhas, eu posso montar formulários, eu posso estabelecer que equipamento ou que instrumento eu vou precisar, porque eu sei, eu posso montar uma planilha dizendo lá, horas de, no caso de vamos pensar num caso de um programa. Então, falhas no programa, lentidão no programa, funcionamento normal. Eu posso colocar em números quantas vezes acontece cada coisa. Eu sei, eu observei antes, eu sei quais são as ocorrências. Ou numa cultura, morte por falta de água, crescimento até tantos centímetros, crescimento até tantos centímetros. Então, na observação sistemática, eu consigo ter um controle maior de que dados eu vou receber, e por isso consigo controlar melhor, inclusive de forma numérica, esses dados, a forma de organizar e de registrar esses dados. Eu posso ter também a observação não participante. Nela, o pesquisador vai presenciar o fato, mas não participa. Nas ciências sociais, por exemplo, tem um caso tem um método antropológico que foi voga principalmente ali no início do século XX, que é uma pesquisa, um estudo de caso em que o participante observa determinada cultura, mas não interfere nela, ele não vai participar daquilo. Ou quando eu estou analisando o comportamento do animal, eu não estou participando daquilo, eu estou observando como ele ocorre, mas eu não participo diretamente, eu não vou influenciar. Esse é um tipo de observação também. Voltando um pouquinho, por outro lado, eu tenho uma pesquisa chamada pesquisação, em que eu vou intervir no meio, propor uma solução, propor uma ação, propor uma atividade, e vou observar como que se desenvolve. Então, aí eu vou estar participando, é o contrário da observação não participante. A observação também pode ser individual ou em equipe. A individual é realizada por um pesquisador e a equipe é realizada por um grupo de pesquisadores, um grupo de pesquisa. Ela ainda pode ser na vida factual, na vida real ou em laboratório. Na vida real, eu não tenho controle sobre os dados, eles vão correndo na medida numa medida natural, e eu não tenho como ter controle sobre a ocorrência disso. Digamos que eu faço um estudo na área de agricultura, e eu quero estudar a aplicação de determinado pesticida ou de determinado defensivo de determinados defensivos na lavoura. E aí eu pego, se eu vou fazer uma observação factual, eu vou plantar em diferentes parcelas, vou conseguir medir a ocorrência em cada uma delas, mas eu vou estar, se eu tiver ao ar livre, eu vou estar sujeita à falta de chuva, a ocorrência de pouca luminosidade do sol, então eu não tenho controle desses fatores. Já se eu fizer em laboratório, além de conseguir fazer as aplicações, eu controlo a quantidade de água, a quantidade de luminosidade, a quantidade de sombra, eu tenho um controle de todas as condições e de tudo que interfere naquilo, mas eu não interfiro na ordem dos eventos, não no que está acontecendo. Eu só consigo controlar as condições em que ele acontece. Então, eu falei para vocês que, além da observação, nós temos a experimentação. O que é experimentação? É uma forma de aquisição do conhecimento em que o pesquisador fixa, manipula e introduz variável nos objetos de estudos, principalmente nas áreas da química, física, eletrônica e informática. Então, das diversas experimentações. Experimentação, a gente pensa em experiência, né, gente? É mais ou menos isso. Normalmente, a gente lembra daquela figura, daquele estereótipo do cientista maluco, mexendo com as misturas de líquidos que, às vezes, isso explodem.
por aí, mas ele não é maluco e as misturas, se Deus quiser, não explodem, né? Então, eu posso ter uma experimentação em campo, que é muito parecida com a observação, é no mesmo sentido da observação factual, da observação real. Os dados são registrados a partir das reações resultantes das variáveis que o pesquisador introduz no experimento. Então, o pesquisador vai fazer as etapas do experimento, mas ele vai realizar em ambiente externo, em ambiente que ele não controla as variáveis sobre aquilo. Já se ele fizer em laboratório, a diferença em laboratório é que todas as variáveis eu faço experiência com variáveis controladas, o ambiente é controlado. Então, quando a gente fazia lá no ensino médio os exercícios com temperatura ideal, com condições ideais de temperatura e pressão, 25 graus de temperatura, eu consigo controlar a temperatura para ela ter uma exatidão no laboratório. Se eu faço uma experimentação em campo, eu vou ter a variação e vou depender do clima. Esse é um exemplo de variáveis que eu não controlo na experimentação em campo e que eu controlo na experimentação em laboratório. A partir da experimentação, a experimentação e a observação são partes de comprovar ou negar uma hipótese científica. O que é a hipótese científica? É um conjunto estruturado de argumentos e explicações que possivelmente justificam dados e informações, porém, que ainda não foi confirmada ou desconfirmada por observação ou experimentação. Trocando em miúdos, aí, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho uma pergunta que eu quero responder. A hipótese é a resposta que eu espero encontrar. Então, eu quero pesquisar qual é a relação de proximidade de gatos domésticos com seus donos. A minha hipótese é que os gatos são animais independentes e não têm relações próximas afetivas com seus donos. Ou a outra hipótese pode ser que gatos, assim como cachorros, gatos mantêm experiências afetivas com seus donos. A hipótese, então, vai ser essa resposta que eu espero obter. Dependendo da minha hipótese, eu vou determinar um método de observação e um método de experimentação. Ou um, ou outro, ou os dois, depende da pesquisa que eu vou fazer. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, o pesquisador vai definir o tema e a pergunta de pesquisa. Dentro desse tema, vamos dizer que o tema seja a ovinocultura, ovelhas. E a pergunta qual a relação da dieta das ovelhas, do que elas comem, com a produção de lã. A hipótese seria que determinado alimento favorece mais a produção de lã. Essa seria a minha hipótese. Então, eu teria que fazer uma experimentação com uma observação. No caso do exemplo que a gente tem nesse slide, a minha hipótese, o meu tema é aprendizado no ensino de informática. E a minha pergunta é: como fazer alunos, qual recurso eu posso utilizar para que alunos aprendam informática melhor? A minha hipótese é usar CD-ROM no ensino de informática faz os alunos aprenderem melhor. Como é que eu vou ver se essa hipótese se comprova ou não? Se eu posso afirmar isso ou se eu vou dizer não, isso estava errado, essa hipótese estava errada. Eu vou proceder à coleta de dados. Aí eu vou ter que determinar, ter que encontrar um método em que eu possa juntar dados que me permitam fazer isso ou não. Nesse caso, no exemplo, eu aplicaria para 2 grupos diferentes um mesmo exame. Um dos grupos seria o de controle, que é o grupo que não receberia CD-ROM, que faria uma aula diferente, e que faria uma aula mais tradicional, e o outro faria alguma atividade ligada a essa pergunta, a essa metodologia com CD-ROM, que seria o grupo experimental. Reunindo esses dados, eles vão voltar para o pesquisador e o pesquisador vai gerar uma conclusão, que vai ser a confirmação ou não da hipótese. Então, a hipótese é a afirmação positiva
negativa ou condicional que ainda não foi testada sobre determinado problema ou fenômeno. Nós também temos tipos de hipóteses científicas. Um dos tipos é a hipótese afirmativa positiva. Quando a hipótese é uma afirmação que precisa ser comprovada, quando eu estou fazendo uma afirmação no sentido de sim, isso acontece, ela é uma hipótese afirmativa positiva. Por exemplo, a velocidade de aquecimento do forno é o resultado das dimensões do seu gabinete. Então, eu estou afirmando, a pergunta seria como descobrir a velocidade de aquecimento do forno? Ou o que influencia na velocidade de aquecimento do forno? Eu estou dizendo, a minha hipótese é de que o aquecimento do forno depende do tamanho da parte de dentro dele, ou seja, das dimensões do seu gabinete. Eu vou ter que estudar fornos com a mesma dimensão de gabinete, mas quem sabe com diferentes materiais ou com diferentes quantidades de chama. Eu vou criar um método, vou estudar, vou promover um método que me permita ver se esse resultado comprova a afirmação. Eu também posso ter uma hipótese afirmativa negativa, que é uma hipótese que afirma uma negação. Ela começa com um não e precisa ser confirmada. Então, eu posso te dizer, nesse exemplo, que não queimam as massas de pão que são assadas entre 180 e 210 graus. Digamos um exemplo hipotético, que eu trabalho com tecnologia dos alimentos e que eu estou pensando, trabalho para uma indústria de massas, eu quero saber como não queimar, qual é a temperatura para fazer massas de pão que não queimem. Não queimam as massas de pão que são assadas entre 180 e 200 graus. O que eu vou fazer qual é o próximo passo? Eu vou ter que fazer experiências assando massas de pão a 150 graus, a 180 graus, a 200 graus, a 210 graus, a 250 graus, imaginando que pudesse. E, a partir dos resultados que eu tiver da observação e da experimentação, eu vou comprovar a afirmação ou não. Eu vou obter a resposta se essa hipótese afirmativa negativa é verdadeira ou não. Eu também posso ter uma hipótese condicional, que é uma hipótese C. Na hipótese condicional, eu vou restabelecer uma relação de casualidade. Se tal coisa acontecer, vai acontecer outra coisa. Então, nesse exemplo, se as massas de pão não descansarem antes de serem assadas, podem estar sujeitos a ficarem abatumadas. Eu dependo dessa condição, da condição da massa descansar, antes de assar, para que ela cresça adequadamente, que é o ficar abatumada, né? É não crescer adequadamente. Então, tendo a pergunta e tendo levantado essa hipótese, eu vou promover as ações para que eu consiga descobrir se isso acontece ou não. E aí, a partir das ações, dos testes que eu vou fazer, das experiências, eu vou chegar ao resultado da pesquisa, que é condicionado aos resultados do experimento. Tudo isso vai culminar no método de pesquisa. E os métodos de pesquisa aqui, vocês deram uma olhadinha na aula anterior, no primeiro módulo, mas hoje nós vamos focar no método científico. A pesquisa científica, ela aplica métodos e regras nos estudos dos fatos ou fenômenos de estudo. Por mais que eu tenha que estabelecer uma ordem na minha pesquisa e que eu vá criar a partir de um conhecimento novo, existem métodos e regras pré-estabelecidos e ela vai acabar se adequando a um ou a outro. De acordo com Gill, a investigação científica depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam alcançados. Nesse sentido, método científico é um conjunto de procedimentos técnicos e operacionais empregados numa investigação. Aí, gente, vem uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer. Pesquisa científica, método científico é rigorosamente metódico.
Quando lá na frente eu falava da pesquisa ser objetiva e com resultados confiáveis, eu venho disso, ela depende do rigor metódico. O que isso quer dizer? Eu não posso criar um método e adaptar ele para concordar com a minha hipótese, ou para concordar com a minha negativa de hipótese, ou com a minha condicional. Eu tenho que seguir o método que eu estabeleci, ou o método que é determinado para aquela pergunta que eu quero responder, é um método que eu tenho que aplicar com rigorosidade, que eu tenho que aplicar realmente. Para isso, eu vou ter a técnica, que é o que eu vou fazer, e a operação, que é o que eu vou fazer. Eu vou fazer a minha técnica vai ser laminação. A minha técnica, então eu vou estudar parasitas ou vírus e vou usar lâminas, essa é a técnica. A operação é qual é o processo que eu vou fazer. Eu vou separar eu quero saber a reação de determinado parasita a três tipos de remédio, né? Vai ser para o bicho, não para o parasita. Então, eu vou separar em lâminas e em cada lâmina eu vou aplicar o remédio, tantos ml. Essa é a operação. A técnica é a lâmina. Os métodos que fornecem as bases lógicas, esses métodos pré-determinados, são o método indutivo, método dedutivo, hipotético-dedutivo e o método fenomenológico. Esse nome é bem complicado, mas ele é uma coisa que a gente às vezes faz sem nem sentir. Resumidamente, a gente tem o método dedutivo, que vem desde a Grécia Antiga, mas que no século XVII, com Descartes e outros filósofos, ele foi aprimorado e que traz a aplicação de princípios gerais a casos particulares. Então, eu parto do macro, do todo, para o micro, para o particular, onde eu consigo transformar a afirmação do macro numa análise do micro, do fenômeno particular. O método indutivo vai fazer meio que o contrário. Ele é aprimorado e mais desenvolvido. Os seus expoentes principais são Galileu e Bacon, do século XVII. Eu descubro princípios gerais a partir de conhecimentos particulares. Então, ao invés do geral para o particular, eu vou do micro para o macro, do particular para o geral. E no hipotético dedutivo, eu vou formar várias hipóteses, por isso hipotético, e a partir dessas hipóteses eu vou deduzir a solução do problema. Aqui nessa lâmina nós não temos, mas o fenomenológico, ele vai propor uma dialética. São palavras difíceis, mas quer dizer, ele vai promover uma autodiscussão e uma reflexão sobre determinado problema. E a partir dessa reflexão com autores e etc., é que esse problema vai se solucionar ou não. Quem são essas pessoas? Então, aqui a gente traz alguns desses filósofos e desses criadores para vocês. O René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Notabilizou-se, sobretudo, por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também teve reconhecimento matemático por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome, o sistema cartesiano, aquele sistema que a gente estuda na escola, que é dos quadradinhos. Lembra da folha quadriculada, que eu tenho duas linhas, uma vertical e uma horizontal, para fazer a análise. Ele foi um dos filósofos, como eu falei para vocês, o método dedutivo vem desde a Grécia Antiga, mas ele é um dos filósofos que aprimora, que desenvolve esse método dedutivo, e, por fim, ele foi uma das figuras chaves na Revolução Científica. Também tem o Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626. Ele era um filósofo inglês, e para ele a lógica cartesiana, que é uma lógica racionalista, ela esclarece o que está implícito, mas não leva além, não leva uma descoberta. Pois somente através da observação, segundo Bacon, é que se pode conhecer algo novo. Esse é o princípio pelo qual ele fundamenta e desenvolve o método indutivo, que privilegia a observação como processo para se chegar ao conhecimento. Na indução, eu enumero vários enunciados sobre um fenômeno.
enunciados particulares sobre o fenômeno que eu quero pesquisar. E, através da observação, eu procuro encontrar algo que está sempre presente na ocorrência do fenômeno, para, através dessa observação, conseguir confirmar uma hipótese de característica ou não desse fenômeno. Eu tenho também nos métodos científicos os métodos classificatórios, racionais e os empíricos. Os métodos classificatórios, eles são usados principalmente na ciência da natureza, botânica, zoologia, geologia, mineralogia, e principalmente, e também na tecnologia. É quando, para analisar determinado fenômeno, eu classifico, eu separo em classes aquele fenômeno. Então, eu vou analisar uma estrutura de genética de determinada planta, mas para isso eu tenho que saber o gênero e a família dela. Se eu fosse fazer uma pesquisa de mercado ou uma pesquisa de opinião, eu dividiria essa pesquisa entre homens, mulheres, por faixa de idade. Esse seria o método classificatório. Os métodos racionais são os métodos que usam estruturas mentais para que eu chegue à conclusão. Eu tenho que usar minha racionalidade. Claro que eu vou usar a racionalidade em tudo, mas nos métodos racionais, eu uso a razão e coleto elementos relativos à faculdade de raciocínio próprio do homem. Eles se processam pelo método indutivo, ou de análise, ou pelo dedutivo, em que eu vou fazer a síntese, para que eu consiga compreender esses fatos relacionados à ciência. Eles podem abranger principalmente ciências formais, filosofia e matemática, e parte das ciências da natureza, biologia, química e física. Nos métodos empíricos, eu me baseio principalmente na observação sensorial. Eu vou abranger parte das ciências da natureza e as da cultura ou sociais, antropologia, psicologia, economia, educação. Então, no método empírico, por exemplo, uma experiência antiga, uma experiência americana de psicólogos que estudaram com crianças negras, como elas viam a representação, como funcionava a representação da raça para elas. Então, coloca uma boneca branca e uma boneca negra e pede para elas escolherem qual é a boneca bonita, qual é a boneca que parece um criminoso, qual é a boneca que parece mais rica. Esse é um método em que, embora tenha uma interferência, né, tenha uma motivação do pesquisador, ele vai observar o método empírico. Voltando ao dedutivo, indutivo, hipotético e o fenomenológico. A dedução, vamos começar com o método dedutivo. A dedução é o caminho das consequências. É uma cadeia de raciocínio em conexão descendente. Como descendente? Eu vou passar do fenômeno geral para chegar a uma conclusão sobre um fenômeno particular, ou sobre uma característica, ou sobre algo particular. De acordo com esse método, eu parto de teorias e leis gerais para chegar à determinação ou à previsão de fenômenos particulares. Por exemplo, o princípio universal ou geral é que todo homem é mortal. O princípio particular é que Jorge é um homem. Dentro do raciocínio dedutivo, se todo homem é mortal e se Jorge é um homem, logo Jorge é mortal. Claro, né, gente? Aqui está super simplificado. Numa pesquisa, isso seria aprofundado e desenvolvido de melhor forma, mas esse é o princípio. Eu parto do geral, analiso o particular de acordo com o geral para chegar na conclusão. No indutivo, eu vou fazer praticamente o contrário. Como assim? Eu vou estabelecer uma cadeia de raciocínios, mais de uma premissa, mais de uma ideia, de acontecimentos micro, de acontecimentos particulares, para chegar à constatação de uma lei ou de uma teoria geral. Por exemplo, fenômenos particulares, eu tenho que o calor dilata o ferro, o calor dilata o bronze, o calor dilata o cobre. Ora, ferro, bronze e cobre são metais. Então, eu chego à conclusão que se o calor dilata vários exemplos de metais, que a premissa verdadeira é que o calor dilata todos os metais. Então, eu parto do menor
para chegar no maior. Eu parto da particularidade para encontrar a lei geral. Eu tenho também o método experimental. O método indutivo ele pode se confundir com o método experimental, mas o método experimental ele vai partir das seguintes etapas. Eu vou observar como a realidade acontece, e isso pode ser uma observação espontânea. Eu posso colocar um ratinho para um ratinho em certo ambiente para ver como ele trabalha, ou eu posso provocar, posso colocar um som, um estímulo elétrico, alguma coisa que, então, nesse sentido, a observação ela vai analisar, vai perceber as manifestações da realidade de uma forma espontânea ou provocada. A partir dessas observações e da minha pergunta, eu vou ter a minha hipótese, que são as possíveis explicações. Para que eu veja, eu preciso, tendo a hipótese, a partir de elencar a hipótese, que é minha tentativa de explicação, eu preciso comprovar ela ou verificar que ela não se comprova. Como é que eu vou fazer isso? Através da experimentação. Eu vou pegar essa hipótese e vou promover eventos em que eu possa observar como ela ocorre, e daí vou observar a reação de causa e efeito que eu imaginei na etapa anterior. Eu vou comparar os dados que eu recolhi. É importante que na experimentação eu possa ter mais de um caso. A amplitude, nesse caso, é o que me permite ter dados válidos. Então, na comparação, eu vou fazer a classificação, a análise e a crítica dos dados que eu recolhi na experimentação, na observação e na experimentação. Aí eu vou partir para a abstração, que é a verificação dos pontos de acordo e desacordo com os dados recolhidos. E daí para a generalização, que consiste em estender a outros casos da mesma espécie um conceito obtido com base nos dados observados. Então, eu vou fazer, por exemplo, eu percebo que, guardadas as proporções, se a gente concorda ou não, mas eu vou fazer a experiência de determinado remédio. E daí eu pego ratinhos de laboratório, que eu percebi que lá, através de um estudo, eu percebi que tem certas características genéticas ali que que eu posso tratar com um remédio que eu imaginei. Eu vou observar as manifestações da realidade primeiro. Depois que eu apliquei, por exemplo, eu aplico uma vez o remédio e vai acontecer certa reação. Eu vou tentar explicar essa reação com a hipótese. Mas para confirmar se é isso mesmo ou não, eu vou ter que fazer experimentação, eu vou ter que dar diferentes doses do remédio, vou ter que dar no mesmo horário, vou ter que dar para o mesmo grupo, vou ter que ter um grupo de controle, e daí eu vou comparar e abstrair esses dados, vou classificar esses dados, vou analisar e vou fazer a crítica desses dados, e daí vou ver a verificação de pontos de acordo e desacordo. Aí eu posso dizer que para pequenos mamíferos acontece de tal jeito, porque eu fiz a pesquisa com ratos, e daí eu chego na generalização. Outro método que nós temos é o método hipotético dedutivo. Ele foi proposto por Popper no século XX, tem por princípio colocar os conhecimentos já existentes em questionamento para surgirem novos conhecimentos. Consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio. Quando os conhecimentos existentes sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge um problema. Então, eu tenho lá determinado conhecimento, mas eu não consigo, eu preciso ir além daquilo. É assim que surge o meu problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, eu formulo várias hipóteses. Dessas hipóteses formuladas, eu vou deduzir consequências que vão ser testadas ou falseadas. Como assim testadas ou falseadas? Eu vou testar e elas vão se comprovar, ou eu vou testar e elas vão se tornar falsas. Além do método hipotético dedutivo, eu tenho um método dialético que pode ser confundido com o método fenomenológico. Esses dois métodos vão criar uma situação-problema, um problema de pesquisa, um tema, e dentro desse tema eu vou estabelecer uma relação de diálogo, é isso que significa dialogicidade,
eu vou estabelecer um diálogo, uma reflexão de vários autores, de vários pressupostos. Pensem principalmente em educação, em filosofia, nesses tipos de ramos. E aí eu vou, a partir dessa reflexão, desse diálogo de ideias, vou comprovar ou não a minha hipótese. Então, era isso que eu tinha para hoje, a aula sobre observação, sobre experimentação e sobre método científico. Eu espero que vocês tenham entendido e espero que a gente possa se encontrar nas próximas aulas. Um abraço, boa semana a todos. Lembrem-se que, em caso de dúvida, nós estamos à disposição. Até logo!